Já nos estúdios aqui da Sucesso Bambuí FM, a presença do Tenente Carlos, que a partir de agora passa a apresentar pra gente o programa Polícia em Notícia. Lembrando sempre aos nossos ouvintes que o programa Polícia em Notícia é um programa de cunho jornalístico a respeito do trabalho da Polícia Militar em Bambuí. Todas as informações nesse programa contidas são de total responsabilidade da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Começa agora mais um programa Polícia em Notícia. A Sucesso Bambuí FM apresenta Polícia em Notícia. Os fatos, os acontecimentos, as ocorrências policiais. Polícia em Notícia. Apresentação: Tenente Carlos. Tenente Carlos, muito bom dia. Como vai o senhor? Tudo bem, Tenente? Bom dia, Juliano. Bom dia, ouvintes da Rádio Sucesso. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí mais uma segunda-feira. Poucas ocorrências, não tivemos alguns registros, mas coisas sem menor gravidade. Às vezes, o cidadão comenta, não falou da minha ocorrência, às vezes queria que falasse, mas a gente vai falar ocorrências corriqueiras. Tem ocorrência que, por exemplo, um cidadão que tinha uma cerca, alguém foi lá, estragou a cerca, isso é coisa de são menos importância. Então a gente vai estar divulgando aquilo realmente mais importante, aquilo que realmente possa a gente se ver até de experiência, alguns detalhes que a gente pode, infelizmente, aprender das coisas, dos erros alheios para que a gente não cometa, né? A gente vai verificando aqui, o que teve de mais impactante no fim de semana foi, infelizmente, uma fatalidade, um acidente de trânsito na cidade de Medeiros. Começando aqui a resenha na sexta-feira, 11 horas, ocorrência de furto na Avenida Belmiro Alves Pereira. Segundo a vítima, elementos não identificados furtaram um microcisto e um bujão de gás da residência da vítima. A vítima suspeita de 2 indivíduos que estavam trabalhando numa obra na própria residência. E ela foi orientada a estar procurando a delegacia e representar e passar o nome dos suspeitos. Acabou o soldado Glésio que atenderam essa ocorrência. E a gente tem que lembrar, a gente não confiar, a gente tem visto várias passagens, não confiar tanto nas pessoas, infelizmente. Certo que às vezes a gente confia, e às vezes a gente pode ter situações como essa. Às 14 horas e 5 minutos, os militares foram acionados na rua Realindo Ferreira de Matos. Segundo a vítima, o senhor Amado chegou em sua residência completamente embriagado, passando a promover quebradeiras e proferir palavras de baixo calão, perturbando a todos na residência. O autor foi preso e conduzido para a delegacia. Acabou antes o soldado Glésio que atenderam essa ocorrência. Já no dia 21, no sábado, 2 horas e 30 minutos, ocorrência de agressão na rua Santos Dumont. Segundo a vítima, o autor lhe agrediu com socos e chutes sem motivos, sendo que, segundo a vítima, o autor há algum tempo vem lhe proferindo, provocando, tentar lhe agredir, querendo brigar. E a vítima tem tentado se esquivar. Nesse dia, não teve como evitar, ocorrendo as agressões. Cabo Cláudio, soldado Ferreira, que atendeu a ocorrência, o autor não foi localizado. Às 10 horas de sábado, os militares foram acionados da rua Roque Antônio Silva. Segundo o solicitante, seu filho estaria envolvido com drogas, sendo que vem sumindo dinheiro do pai, do jovem menor. O solicitante autorizou os militares a entrar na residência e procurar nos pertences do seu filho. Encontrou um papelote de cocaína e o dinheiro que estaria faltando, encontrou com ele também uma certa quantia. O menor foi advertido e o pai entrega o dinheiro que tinha sido furtado do pai, certa quantia, que furtou mais. Pelo menos foi devolvido R$202 que estava com o menor. E, infelizmente, essa situação. O pai foi orientado, o filho também, para estar procurando um atendimento, para tentar, se ele é viciado na droga, tentar sanar nesse vício para que ele não cometa mais esse tipo de delito, porque começa furtando pequenas quantidades de dinheiro e a coisa vai aumentando. Às 13 horas e 40, ocorrência de dano na rua Coronel José do Egito, onde, segundo o solicitante, seu veículo Fiat Uno estava estacionado na referida via, momento em que o ônibus passou pelo local borrando o retrovisor, danificando. O condutor do ônibus não parou, seguindo marcha. O condutor do Fiat Uno anotou os dados do ônibus e foi orientado a estar procurando a delegacia para estar representando. Cabo Rodrigo, Vital e Soldado Júnior que atenderam esta ocorrência. 1 hora e 5 minutos, já no domingo, ocorrência de furto na rua José Bahia de Carvalho. Segundo a vítima, a mesma estava em um bar, na referida via,
quando seu ex-namorado, após fazer uso imoderado de bebida alcoólica, passou a discutir com a mesma, proferindo palavras de baixo escalão sobre sua pessoa. E a seguir, ele pegou o celular da vítima e evadiu do local. Os militares foram até o local onde ele residia, mas o autor não foi localizado, sendo a vítima orientada, está procurando a delegacia para estar representando. Caboando-se o soldado Renan, que atendeu a sua ocorrência. Às 3 horas, ainda do dia 22, ocorrência de lesão corporal na rua José Bruno da Cunha. Segundo a vítima, quando a mesma adentrava na sua residência, a mesma foi agredida pelas costas, com um soco na cabeça, vindo ela cair ao chão. No chão ela foi agredida com chutes e socos. Segundo ela não sabe as características nem nome do autor e nem o motivo dessas agressões. O autor passou as características dele, mas os militares não conseguiram localizar. Cabo Volta que registrou essa ocorrência. Fechando a resenha aqui na cidade de Bambuí, às 20 horas e 20 minutos, ocorreu de agressão na rua Campos Altos. Segundo os próprios autores, após calorosa discussão entre as partes, houve uma agressões mútuas sem se lesionar. Quando da chegada da PM, os ânimos já estavam serenados e a situação foi resolvida, sem necessidade de condução. Cabo Rodrigo, Cláudio e Soldado Júnior que atenderam essa ocorrência. Em Medeiros, Itapiraí, não tivemos ocorrência. Em Medeiros tivemos, vamos estar relatando aqui apenas acidente automobilístico, às 7 horas e 40, dia 22, na estrada vicinal que liga a cidade de Medeiros e Pratinha. Uma colisão frontal de uma caminhonete GM D20, cor azul, uma motocicleta Honda CG 125 Titan KS de cor prata. O condutor da motocicleta teve ferimentos graves, e seguiu para a Policlínica de Medeiros. E a seguir, ele foi conduzido aqui para Bambuí, no Hospital Nossa Senhora do Brasil, onde ele não resistiu aos ferimentos, entrando em óbito logo a seguir. Os militares constataram que, segundo informações, que o condutor não estava usando o capacete de segurança e ele também não era habilitado. A ocorrência foi atendida pelo Cabo Moreira e Soldado Souza. Muito bem, essas foram as ocorrências. Então a gente passa para algumas perguntas, Tenente. Perfeito. Uma mensagem que chega, um ouvinte diz o seguinte: Tenente, o senhor pede sempre que as pessoas que se sintam prejudicadas com o som alto façam queixa à polícia. Porém, pessoas que deixam o som alto parece que fazem isso já para arrumar confusão. Não seria interessante se a polícia montasse campana nas esquinas com um medidor de som para que assim evitasse confusão? É a mensagem que chega, Tenente. É uma situação difícil, não tem como a gente ficar antecipando um delito, A gente atende simplesmente, principalmente esse tipo de delito, através de denúncias, para que a gente não cometa abusos. Até porque a nossa cidade também não conta com medidor de altura, não. A gente até, em caso de solicitação, a gente tem a Polícia Ambiental, que ela tem o decibelímetro, A gente até, o ano passado, só me engano, no final do ano 2010, a gente teve até uma campanha para estar conseguindo. Só com o equipamento desse, aferido pelo IMET, para ter validade de acordo com a legislação, ele é um pouco acima daquilo que os orçamentos, fica muito caro. Então a gente entende que fica muito caro para você adquirir. Tem que ter um treinamento, então acho que é um custo muito alto. Então acho que não sei se pela demanda aqui é pequena. Se a gente pede, conta com a colaboração das pessoas para colocar o som de maneira de não perturbar. Principalmente em veículos, a gente vê que a perturbação maior é em veículos, automotores. O pessoal anda pelas vias com som um pouco acima daquilo que seria o normal, Então já é um pouco de abuso. É que a questão mesmo das pessoas estar solicitando a Polícia Militar para que a gente possa intervir. Bom, assim, minha opinião pessoal, os que passam, pelo menos passou, foi embora, O problema é quando alguém tá ali na porta da sua casa com aquele barulho. Aí não tá ligando, esse ligar pra polícia. Danado, Bom, uma ouvinte, ela gostaria de tirar uma dúvida. Não pode carregar criança acho que tem menos de 5 anos, na caminhonete, Porque tá lá na frente. É isso mesmo, Tenente? Perfeitamente. E ela disse que alguém disse pra ela, falou, eles têm uma saveira, então não pode carregar a criança deles. Mas ela ouviu, alguém disse pra ela que D20 poderia carregar. Mas é caminhonete também. Existe isso? Existe essa brecha na lei? Se for cabine dupla, sim. Se for cabine dupla, porque aí você tem um espaço a mais, Seria se tiver... Porque a criança no banco da frente ocasiona que qualquer colisão,
principalmente a colisão frontal, um acidente, um borramento, uma frenagem brusca, a criança pode ser projetada junto a bater no para-brisa. Mas nem com a cadeirinha? A cadeirinha, ela é uma situação muito complicada, porque ela, por mais que ela tenha, você tem que dar uma segurança a mais, certo? E a criança, às vezes, a cadeirinha, se ela estiver firme, ela estiver condicionada, com cinto de segurança, tudo bem. O problema é que, às vezes, principalmente a criança menor, ela está no colo. Então, onde que a gente recomenda às pessoas é questão de segurança com o próprio filho, com o próprio ente querido. Se você não tem segurança com o seu próprio filho, com o seu próprio ente querido, não é a Polícia Militar que vai te obrigar a colocá-lo da maneira correta. É igualzinho carregar criança de 4, 5 anos em motocicleta. É ilegal. Apenas acima dos 7 anos que pode estar numa motocicleta, principalmente por causa do aspecto do capacete. O capacete de uma criança de 5, 6 anos, ele fica muito pesado. Qualquer impacto, você cai, ele passa a ser algo que dificulta e pode causar uma lesão na coluna cervical. Então você tem que pensar nesse aspecto. Eu não tenho veículo, então não leva a criança na motocicleta. Então é questão de segurança. Muito bem. Os moradores do bairro Vista Alegre, né, estão fazendo uma denúncia pedindo, né, para que as pessoas, muita gente que vem das roças, principalmente à noite ou de madrugadazinha, soltando cachorros, né? Soltam cachorros, acho que esses cães na roça ficam comendo galinha, alguma coisa assim. Eles vão soltando, e são cães de porte grande, estão soltando ali no bairro Vista Alegre. Então os moradores pedem encarecidamente para que não façam isso. E segundo a moradora também desse bairro, uma pessoa que teria cães em casa, todo dia no mesmo horário, solta esses cães para que eles vão passear, só que os cães vão para cá, para a horta, no quintal das pessoas, e fazendo as necessidades fisiológicas no quintal das pessoas. Então o pessoal está pedindo para que esse proprietário evite fazer isso. E se a pessoa pode tomar alguma providência nesse sentido, se pode chamar a polícia por causa disto. É uma situação complicada, que é a omissão na cautela e na guarda de animais, é uma infração penal. Certo? Se você não tem devida cautela na guarda de animais, você pode ser apenado de acordo com a legislação que nós temos. A gente às vezes alerta, né, que às vezes acontece, a gente tem casos de animais ser encontrados mortos, às vezes a gente não sabe o porquê, mas muitas das vezes é motivo desse aí. Às vezes as pessoas largam os animais soltos, ele incomoda as outras pessoas, as pessoas falam com o dono, ele não está nem aí, e as pessoas partem para um extremo e cometem uma atrocidade, que é matar um animal que é indefeso. Certo? A gente não justifica um erro com o outro, mas a gente fica atento. Se você tem um animal, você tem que tratá-lo bem, como se fosse, não digo alguém da família, mas alguém que faz parte. Eu, por exemplo, tinha uma cachorra, antes de eu vir para cá, eu tinha um quintal grande onde eu residia, então eu dei ela para alguém, porque trazer ela para Bambuí, quintal pequeno, acho que seria até uma maldade, entendeu? Então acho que é questão de consciência de cada um. Muito bem, isso me lembrou uma cadela que eu tinha também, pastor belga, linda, enorme, grande, mas eu me mudei para uma casa que também não tinha espaço, tive que passá-la para frente. Bom, tenente, o ouvinte gostaria de uma orientação. Segundo essa ouvinte, o filho dela e os sobrinhos dela estavam brincando de bicicleta na rua, e a sua vizinha estava lavando a calçada, e de repente começou a xingar os meninos, inclusive filmando eles com o celular, e disse que ia chamar o conselho tutelar, sendo que eles estavam apenas andando de bicicleta e com a autorização dos pais, crianças de 8 e 11 anos. Os meninos ficaram tão assustados que queriam dar a volta no quarteirão para não passar mais em frente à casa dela. Ela gostaria de uma orientação nesse sentido. Ela não precisa temer, pode chamar o conselho tutelar à vontade, que não tem, se as crianças realmente estavam só andando, não tem nada que impeça, a via é pública. O direito de ir e vir está na Constituição, então todo mundo pode andar e circular à vontade. Tem que ver se estava só andando mesmo e talvez não estivesse implicando a outra pessoa, né? A gente tem que observar que às vezes, infelizmente, eu sou pai, a gente sabe, às vezes os filhos só trazem aquilo que é interesse para eles. Às vezes eles realmente cometeram alguma coisa, ofendeu alguém, e eles não vão falar isso. Eles vão sempre se colocar como vítima. Então, antes da gente tomar as dores dos filhos, né? Isso acontece muito em escolas. Às vezes os filhos só levam aquilo que é interesse dele. O professor fez isso, fez aquilo outro. Mas às vezes a criança não é nenhum santinho. Então a gente tem que, antes da gente chegar, ir lá, querer bater boca, conversar, discutir, a gente procurar se inteirar dos fatos para que a gente não cometa nenhuma injustiça e depois a gente não fique com a cara grande e o filho tá errado e você ter que dar o braço a torcer e voltar atrás naquilo que você às vezes falou, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não tome uma providência, não haja
de forma intempestiva, de forma emotiva. A gente tem que esquecer um pouco a emoção e agir dentro da razão. Muito bem, um ouvinte gostaria de saber como é que ele faz para denunciar um menor que estaria andando de moto, né? Segundo essa pessoa que está entrando em contato aqui, é um menor, então certamente não tem habilitação, anda bêbado e correndo muito. O que ele tem que fazer? É anotar a placa, né, tenente? E passar para o 190 lá, né? Passar para a polícia para que a gente possa estar abordando, porque o menor ele já está oferecendo um perigo, um risco de dano, por ele não ser habilitado. Agora, a gente volta a falar, é conivência dos maiores, dos pais, ou quem quer que esteja sobre a guarda desse menor, porque ele não vai pegar a moto, ele não vai adquirir uma motocicleta. Normalmente alguém adquiriu, alguém pôs na mão dele essa condução dessa motocicleta. Então, que a gente possa ter um pouquinho mais de responsabilidade das pessoas que realmente deveriam ter o dever de ter a devida guarda, a devida cautela para com essa motocicleta, não colocar na mão de um menor. Muito bem. Tenente, essas foram as dúvidas dos nossos ouvintes aí nesta segunda-feira, dia 23. Gostaria muito de agradecer pelo programa de hoje. Tenente, estava me esquecendo. No último programa, logo após o último programa, pessoas comentaram o seguinte aqui. A Fundação João 23, a Rocinha, está precisando aí de ajuda, né? Financeira mesmo, né? Eu até disse aí. E as pessoas não estão conseguindo estacionar na região central da cidade, o dia todo. Você chega lá na região central, você não acha vaga de estacionamento ali fácil, em toda a região central. Aí a pessoa sugeriu o seguinte: não seria o caso de estacionamento ser rotativo, cobrar uma pequena taxa que seja de R$2 por um determinado tempo, e esse dinheiro seria revestido para a Rocinha? Seria possível implantar isso em Bambuí? Seria, mas aí teria que ter o problema do Ministério do Trabalho. Teria que ser o menor acima de 14 anos para que você não fira nenhuma norma quanto ao Ministério do Trabalho, né? Que é menor, você colocar ele com vencimento, com salário, você pode ser incidido alguma pena sobre esse aspecto. Certo? Tem uma situação que a gente já foi vindo, acho que só me engano, ano passado, foi comentado, não sei se foi Rocinha, qual foi a entidade que estava pleiteando sobre esse aspecto. A maioria da cidade já tem esse tipo de serviço. O serviço rotativo, faixa azul. Normalmente é utilizada essa nomenclatura, faixa azul. Então você tem um período de 2 horas, você paga uma taxa de 1,50, coisa razoável mesmo para ajudar. Só que tem que ser tudo legalizado, a gente pode estar até verificando esse aspecto, é interessante. Falando sobre a Rocinha, a gente teve algumas pessoas que já nos procuraram, já tivemos várias pessoas, a gente também continua falando. É um trabalho que a gente está fazendo, o Rotary, né? Pode estar procurando qualquer rotariano para estar contribuindo a partir de R$10, qualquer quantia é bem-vinda, para que a situação seja normalizada e possa a gente continuar fazendo esse trabalho social que é feito na Rocinha. Tem mais nada a dizer, então desejamos a todos um bom até quarta-feira, né? Boa semana então, até quarta-feira. Este foi o programa Polícia em Notícia desta segunda-feira, 23 de julho de 2012. Você ouviu Polícia em Notícia. Oferecimento CEMIG, a melhor energia do Brasil.